Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer aí o convite aos organizadores do evento, a FAIP. E vamos hoje, né, conversar sobre esse tema que está aí em alta, que é a regeneração. E hoje a gente vai falar da regeneração tecidual com os concentrados sanguíneos, que é realmente vocês estarem utilizando o sangue para regenerar o tecido do seu paciente a favor dele, utilizando as células do paciente através do processo de comunicação celular, você ter a regeneração do tecido, você ter a produção de colágeno, você ter a melhora daquele tecido. Um tema que eu gosto muito. Quem é meu aluno e está aí sabe disso. Eu sou Giovana Gargiulo, sou mestre em harmonização orofacial, especialista em ortodontia e especialista em harmonização orofacial pela FAIP-BH, que eu falo com muito orgulho, onde eu fui aluna e hoje eu tenho o privilégio de fazer parte do quadro de professores. E quem tem aí a vontade de se especializar, de se aprimorar mais na harmonização, porque é uma área nova, principalmente da odontologia, então fica aí o convite para participar da nossa próxima turma. Nós estamos na 17ª turma e ainda tem 2 vagas, a turma inicia em agosto. Então vamos lá, né? Vamos começar aí falando um pouquinho desse tema. Aqui está o contato para as minhas redes sociais. Eu não sei se aqui no final nós vamos ter tempo aí de conversar um pouquinho, mas fica aí também a minha rede social. Se alguém quiser me chamar, mandar dúvidas, trocar ideias, eu estou à disposição. Gente, para nós começarmos falando sobre regeneração tecidual com os concentrados sanguíneos, que acaba sendo um tema polêmico, né? Porque a gente tem resoluções dos conselhos e alguns conselhos a gente tem a resolução favorável para o uso, outros não. Então, acho importante a gente começar falando dessa legislação e das áreas aí que podem atuar utilizando os concentrados sanguíneos e as que ainda não podem, porque isso a gente sabe que a todo momento muda, né? Essas resoluções caem, voltam. Então, em setembro, se não me engano, do ano passado, a Anvisa solicitou aos conselhos federais, né, para falarem, né, sobre o instrumento de legalização, de resolução deles. E aí o Conselho Federal de Odontologia se posicionou dizendo que ele tinha uma resolução que habilitava os seus profissionais a utilizarem tanto o PRP quanto o PRF. O Conselho Federal de Enfermagem também, em sua nota, esclareceu que também possui esse instrumento que detalha a possibilidade do uso do PRP e do PRF para os seus profissionais. Já o Conselho Federal de Medicina falou que não, né, não possui uma lei para o uso dos concentrados, a não ser que seja a título experimental, porque eles não reconhecem a sua utilização por evidenciações científicas. Então, eles acreditam que precise ainda mais trabalhos para que possa ter o uso, né? Mas a gente vai falar dessas evidenciações científicas também. O Conselho Federal de Biomedicina também se posicionou dizendo que não apresenta nenhuma legislação que favoreça o uso aos seus profissionais. E o Conselho Federal de Farmácia também se posicionou dizendo que não possui nenhuma resolução que regulamenta o uso e a prática do PRP para os seus profissionais. Como eu falei no início, gente, isso modifica a todo tempo, pode ser até que, se tiver alguém aí da área, que isso já tenha modificado, né? E eu ainda não esteja por dentro. Mas acho importante, antes de vocês começarem a utilizar, procurar saber no conselho de vocês se essa prática pode ser executada por você, se você está de acordo com o seu conselho. Então, eu, como cirurgião dentista, apresento para aqueles que estejam aí, que sejam cirurgiões dentistas, a nossa resolução, que é a resolução 158 de 2015, a lei 5.081. Então, ele deixa muito explícito a regulamentação dos agregados plaquetários. E nós, cirurgiões dentistas, fomos realmente os pioneiros, né, na utilização dos concentrados sanguíneos,
a implantodontia e a bucomaxilo utiliza muito. E como eu falei que o Conselho Federal de Medicina fala que falta evidenciações científicas, e aqui um congresso muito respaldado em científico, né? Científico, iniciação científica, eu acho importante a gente começar detalhando sobre as evidenciações científicas. Nós temos inúmeros artigos. Se a gente fizer uma busca hoje, tanto no Birene quanto no PubMed, a gente acha vários artigos falando sobre a evidência dos concentrados sanguíneos. Nós temos artigos na odontologia em todas as áreas, exceto na dentística. E temos também na medicina. Eu tive o privilégio de já ter dado aula para ortopedistas que utilizam na ortopedia do esporte, para proctologia, para tratamentos de fissuras. Inclusive, vai sair um artigo agora, meu em conjunto com o proctologista. Temos anestesistas que trabalham com dor, fazendo regeneração de tendinites, de diversas síndromes aí, que também utilizam os concentrados sanguíneos. Dermatologistas para os tratamentos capilares. Então, assim, é uma questão de tempo também da medicina soltar uma resolução para que seus profissionais possam utilizar sem ser através da iniciação científica. Então, aí, mais um pouquinho dos artigos que eu falei para vocês, que nós temos vários que comprovem. E são artigos, gente, de alto fator de impactos, artigos randomizados, duplos cegos, em revistas conceituadas. Então, não são relatos de casos, são realmente artigos com muito embasamento científico. E falando, então, dos concentrados sanguíneos, a gente precisa de entender um pouquinho dos elementos do sangue, porque serão eles o que nós utilizaremos para regenerar o tecido. No sangue, nós vamos ter ali hemácias, que não são tão favoráveis para os nossos tratamentos, por serem células que carregam ferro e podem aí até causar a hemosiderina. Então, nós vamos realizar um processo de centrifugação, onde nós vamos separar as hemácias das plaquetas, que são fragmentos do citoplasma e que nós desejamos, uma vez que as plaquetas são responsáveis pela liberação dos fatores de crescimento. Os leucócitos, os glóbulos brancos também serão importantes, mas serão as plaquetas que terão aí um papel fundamental para a regeneração do tecido, para a comunicação celular. E as plaquetas, quando ativadas, elas vão liberar esses fatores de crescimento. O grânulo alfa da plaqueta é o grande responsável pela liberação dos maiores fatores de crescimento, como VEGF, TGF-beta, IGF. Então, esses fatores de crescimento serão essenciais para o processo ali proliferativo, o processo inflamatório inicialmente, depois o proliferativo e depois o processo de maturação daquele tecido que eu desejo regenerar. E os fatores de crescimento pelos quais os grânulos alfas da plaquetas liberam são PDGF, fator de crescimento aí derivados das plaquetas, o VEGF, um fator de crescimento muito importante por ser um fator de angiogênese, um fator responsável por criar novos vasos para irrigar aquele tecido. O TGF-beta, assim como o VGF, esses dois fatores de crescimento, nós que trabalhamos na estética, utilizamos muito os bioidênticos em tratamentos, né, nos home cares. Então, o TGF-beta é muito importante por fazer parte aí da síntese do colágeno, o VEGF por estar trabalhando ali na epiderme, e o FGF, que é o fator de crescimento fibroblástico. Então, todos esses fatores de crescimento que nós já utilizamos no home care são fatores de crescimento produzidos pelas plaquetas e que vão fazer uma comunicação celular. Gente, essa comunicação celular feita por esses fatores de crescimento, que são citocinas produzidas naturalmente pelas células, é uma comunicação orquestrada. As células funcionam orquestradamente, sem erros, né? Quando todo o organismo está ali no pleno funcionamento. E a gente tem esse artigo com um alto fator de impacto, nos explicando mais sobre esses fatores de crescimento.
sobre essa síntese, né, de comunicação celular, que é o que a gente deseja. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos ali por volta dos 25 anos, a gente começa a ter uma produção de colágeno já uma velocidade menor. E a gente começa a degradar um pouquinho mais, que é o processo do envelhecimento, né? Como nós produzimos várias mímicas e vamos perdendo colágeno, como se o nosso organismo ficasse quiescente, ele só vai produzir frente a estímulo, porque, por exemplo, se eu tiver uma injúria no meu tecido, eu vou produzir colágeno, não vou necrosar. Então, esses fatores de crescimento serão responsáveis por isso. E o organismo, depois dos 25, entra ali numa quiescência, mas quando estimulados, ele irá produzir. E é isso que nós fazemos com os concentrados sanguíneos. Nós podemos fazer através de microagulhamento, nós vamos mostrar aqui para vocês algumas técnicas em que vocês possam estar utilizando. Então, nós temos dois grandes grupos dos fatores, dos concentrados sanguíneos. Nós temos PRP e PRF. E há uma diferença entre esses dois. No PRP, eu tenho um concentrado sanguíneo que leva um anticoagulante. E esse anticoagulante faz uma interferência na minha cascata de coagulação. Com essa interferência na cascata de coagulação que acontece pelo citrato anticoagulante utilizado no PRP, um dos, tem outros também, a cascata vai ser interrompida, não produzindo assim fibrina. E esses fatores de crescimento liberados pela plaqueta vão ser liberados de forma mais rápida, inicialmente. Já o PRF, um concentrado sanguíneo que eu utilizo um tubo de plástico sem anticoagulante nenhum, eu vou ter uma liberação desses fatores de crescimento de uma forma mais controlada, de uma forma mais lenta, porque eu vou ter o scaffold ali formado pela fibrina, o arcabouço ali que vai conter aqueles fatores de crescimento liberados pela plaqueta, de forma que seja gradualmente entregue ao tecido. O PRP, nós podemos ter ele na fase líquida ou o plasma gel, que muito era feito no passado. Hoje já não se usa tanto. E temos o PRF na sua forma líquida, sólida e em gel. Então, na cascata de coagulação, existe um fenômeno que acontece, que começa ali pelas plaquetas, né, numa parte aí da cascata, aonde as plaquetas liberam uma enzima chamada troponplastina. Essa enzima, ela é responsável pela ligação dos íons de cálcio, fazendo uma tropombinase. E é justamente aqui que há a diferença entre o PRP e o PRF. No PRP, eu não consigo, devido ao anticoagulante, fazer a ligação com os íons de cálcio. E com isso, a cascata não vai seguir essa sequência, que é fazer a tropombinase para que os meus fibrinogênios liberem monômeros de fibrina. Por isso que no PRP eu não tenho fibrina e no PRF eu tenho fibrina. E essa fibrina, ela vai agir de que forma? A fibrina, ela vai funcionar como um arcabouço, como eu falei para vocês. Mimetizando assim de uma forma mais ilustrativa, é como se eu jogasse uma rede no mar e viesse trazendo aquele monte de peixes na rede. Essa rede funcionaria mais ou menos como a fibrina e os peixes seriam as células que ficam ali dentro presas naquele arcabouço. Então, essa fibrina, ela é capaz de armazenar, de causar um scaffold ali, um arcabouço tridimensional, para que os meus fatores de crescimento sejam liberados lentamente, o que é ideal para o meu tecido, porque a gente sabe que o processo de regeneração tecidual, ele leva 21 dias. Eu tenho ali 7 dias entre o processo inflamatório, 14 entre o processo proliferativo, e 21 dias ali vai ser o final, onde eu vou ter uma maturação. Essa fibrina, quando eu realizo o meu protocolo num tubo de plástico, sem nada dentro, ela vai seguir o tempo de coagulação do sangue do meu paciente. Então, eu terei aquele tempo ali de trabalho, ela vai estar na sua forma líquida, podendo ser injetada no meu paciente. Já se eu desejar ela na sua forma sólida, eu vou estar usando um tubo de vidro ou um tubo de plástico revestido por sílica.
essa sílica vai acelerar o meu tempo de coagulação, fazendo com que eu tenha uma membrana, né? Um coágulo ali de fibrina, assim como está na imagem aí para vocês. Este coágulo de fibrina é a proteína final da coagulação, que a gente viu lá na cascata, né? A polimerização do meu fibrinogênio, fazendo essa retenção ali dos elementos figurados do sangue e vai dar estabilidade para o meu reparo ali de 7, 14 dias até 21 dias, quando eu tenho o processo ali já de maturação. Essa forma sólida da fibrina, esse coágulo de fibrina, é muito utilizada pelos enfermeiros para tratamento daquelas feridas, principalmente em pacientes com pé diabético, aquelas feridas crônicas. Eu vou mostrar uma imagem mais à frente para vocês. E a forma líquida é a forma que nós mais utilizamos dentro da harmonização orofacial para, em conjunto com outras técnicas, fazer um estímulo de colágeno, melhorar ali a comunicação celular. E nós temos artigos que descrevem e comparam essa liberação desses fatores de crescimento de forma rápida pelo PRP e de uma forma mais lenta pelo PRF. Então, nós temos esse artigo aqui, que é um artigo que foi realizado com fibroblastos. Em uma placa de Petri, eles viram a migração dos fibroblastos no PRP e no PRF. E observaram, assim, que no PRP, os fibroblastos tiveram uma migração de mais ou menos 200%. E no PRF, nós tivemos uma migração de mais ou menos 300%. Então, para nós, na estética facial, na harmonização, o PRF é melhor para as nossas técnicas. Não quer dizer que o PRP seja ruim. Existem protocolos muito bons também com PRP. O que a gente precisa saber é o que eu desejo naquele momento, para eu saber qual a técnica eu vou lançar mão. Temos também esse artigo que foi feito em orelhas de coelho, aonde eles fizeram a injúria na orelha do coelho e, posteriormente, no grupo A foi o grupo controle, o grupo B foi um grupo que foi realizado o PRP e o grupo C, o PRF. E com 12 semanas foi se observando a cicatrização. E no grupo F, a gente consegue visualizar um tecido mais vascularizado, um tecido com uma coloração melhor, pelo fato do PRF ter muito VEGF, que é um fator de crescimento vascular, o que vai auxiliar muito em alguns tratamentos nossos que nós vamos falar adiante. É importante a gente saber que os protocolos tiveram uma modificação. Desde 2001, quando foi descritos os primeiros artigos pelo professor Joseph Chocrum, do PRF, por volta de 2017, esse artigo foi publicado, falando que hoje a centrifugação deve ser uma velocidade mais baixa e um menor tempo, porque isso beneficia os concentrados sanguíneos. Uma vez que as plaquetas e as hemácias que eu não desejo têm mais ou menos o mesmo peso molecular ali, se eu centrifugar demais no intuito de tirar hemácias, eu acabo também perdendo plaquetas, e com isso, tendo um concentrado mais pobre. Então, vamos falar agora das aplicações clínicas que nós podemos estar utilizando, tanto do PRF da sua forma líquida, quanto o PRF na sua forma sólida, e também o Alb-PRF, que é um gel realizado do PRF. Então, nós podemos estar utilizando nos fios lisos o IPRF. De que forma? O fio liso, ele causa uma injúria no tecido para que haja um estímulo ali de colágeno, né? Se eu usar o PRF em conjunto, ele vai degradar esse fio mais rápido? Sim, ele vai degradar o fio mais rápido. Porém, a entrega de celularidade, de fatores de crescimento para regenerar o tecido, vai ser maior do que se eu tivesse só o fio de PDO liso ali. E eu posso estar utilizando da seguinte forma: eu coloco, né, o fio no meu paciente e depois, no mesmo gauge aonde foi colocado o fio, eu vou injetando o PRF para vocês.
Eu posso estar realizando em todas as áreas que eu desejar fazer o fio liso, como, por exemplo, nessas regiões de rintes na bochecha, eu também posso estar utilizando o PRF junto com o fio liso. Posso estar utilizando na região de olheira, e ajuda muito para aquele paciente que tem a olheira mais pigmentada. Uma que o PRF ajuda ali na melanogênese, né? Na fase ali do VGF, da vascularização. Então, ele auxilia clareando e melhorando tanto as rugas finas quanto o craquelado. Posso estar utilizando também nas minhas técnicas de microagulhamento, com dessa imagem. Bem, pessoal. Posso estar fazendo uso com roller, posso estar fazendo uso com uma tatupen ou com uma dermapen. É importante vocês saberem que, uma vez que eu centrifuguei o sangue para tirar as células mais pesadas e eu estou tentando infundir agora um concentrado mais leve, porque ele já não tem as hemácias, se eu fizer esse microagulhamento de forma muito intensa, que vai sangrar meu paciente, eu vou ter deficiência para que eu permeie o concentrado sanguíneo. Podemos também utilizar, e com muita eficácia, para tratamento de cicatrizes de acne, como esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Vocês podem estar fazendo o descolamento com uma cânula, onde a gente desorganiza aquela fibrose causada pela acne, e posteriormente a gente aplica o PRF para que haja uma regeneração desse tecido e que seja formado agora um colágeno organizado, melhorando o aspecto fibrótico que a acne deixou, ou posso estar fazendo também com agulha, da forma que vocês preferirem. Mas é importante realizar a injúria e aplicar posteriormente o PRF para poder estar regenerando. Então, podemos também estar utilizando a ilha. E uma das técnicas que eu tenho melhor resultado e que eu mais gosto é na intradermoterapia. Porque é na intradermoterapia que eu vou conseguir estar entregando o meu PRF na derme, no alvo, no que eu preciso realmente para poder ter essa melhora. Esse é um caso de uma paciente, ela fez também a rinomodelação. Eu também tenho um protocolo dos concentrados sanguíneos para rinomodelação. Eu trabalho em conjunto com a Eusébia e com a Ana Barros, e elas têm um protocolo que foi feito em conjunto comigo para melhorar o reparo pós a rinomodelação, porque uma vez que a gente faz a rinomodelação, se o paciente no pós-operatório tiver fibrose, eu vou perder aquele efeito, aquele afinamento que eu fiz no nariz. Então, essa paciente utilizou o nosso protocolo para rinomodelação com os concentrados sanguíneos e também utilizamos para o tratamento da acne dela. Era uma paciente que a gente estava bem receoso até para realizar o procedimento de rinomodelação, porque é uma paciente com uma espessura muito grossa da pele e com uma tendência muito grande à fibrose. Então, na região de glabela, após 2 sessões, a gente já vê uma melhora significativa. Esse caso também é um caso muito interessante. Essa paciente me procurou, ela sofreu um acidente automobilístico e, com isso, ela acabou tendo algumas cicatrizes na face. Quando ela me procurou, ela ainda estava com alguns cacos de vidro, e aí nós iniciamos o tratamento para melhorar as cicatrizes. Nessa primeira imagem aí, a gente tem um lado da face, né, e o outro lado direito e lado esquerdo. E aí, após a realização de 2 sessões do protocolo, a gente já vê uma melhora significativa no rosto da paciente. A gente consegue ver, por exemplo, nessa região aqui superior, essa cicatriz aqui, próxima ao malar, que está bem melhor após 2 sessões. Foi um tratamento em que eu realizei em conjunto
com ultrassom de imagem, porque como ela tinha alguns cacos de vidro e ela tinha tido muitas cicatrizes na face, eu fiquei receosa quanto à vascularização. Então, eu preferi fazer guiado. E a gente ainda está em tratamento, né? Aqui foram feitas só 2 sessões e a gente teve uma melhora muito significativa, principalmente no outro lado da face, aonde a gente já vê ali poucas cicatrizes, né? Aqui, por exemplo, aonde estou apontando para vocês, é aonde ela tem ainda um caco e ele está muito profundo, a gente ainda não tirou. A gente está esperando também ali o organismo ajudar, que ele vai expulsando. Então, essa paciente também me procurou e foi uma paciente que eu realizei o procedimento com ultrassom de imagem, a gente fez guiado, porque ela tinha realizado com outro profissional uns fios de PDO, e com isso ela acabou tendo uma infecção, e isso gerou uma região fibrótica com uma pigmentação, né, e uma textura ali da pele que não agradava a ela, principalmente quando ela sorria. Então, nós realizamos o procedimento nela e tivemos também um resultado satisfatório. Foram feitas 3 sessões e isso foi suficiente para resolver, no caso dela. Foram feitas tanto intradermoterapia, descolamento com cânula, quanto microagulhamento. E no final, a gente conseguiu um resultado que a deixou bem satisfeita. Essa região aí, próxima aí à boca, né, com essa pigmentação e um aspecto do tecido mais grosso, mais espesso, quando ela sorria, com um afundamento, porque aí a gente tinha um tecido muito fibrótico, e aí, após as 3 sessões, a gente conseguiu zerar esse incômodo que a paciente tinha. E após essa terapia, nós podemos também, gente, conjugar com outros tratamentos, com outras técnicas que nós já fazemos. Se for o caso, preencher, se preciso for, lançar mão dos bioestimuladores de colágeno para melhorar, né? A gente sabe que a conjugação de técnicas só favorece. E temos também o tratamento para capilar, muito utilizado com o IPRF. Aqui eu apresento para vocês um caso desse livro, porque nós, cirurgiões dentistas, não podemos atuar no capilar. Então, esse livro, Fibrina na Estética Facial, é um livro que traz o caso desse paciente e com resultado também muito bom para o tratamento capilar. Esse outro caso também é do livro, um caso também muito bacana. Eu confesso para vocês que na minha prática clínica, eu nunca obtive um resultado tão bom quanto esse que eu vi no livro, que foi realizado só com IPRF, para tratamento de poros, para tratamento da coloração da pele e das rugas. E houve essa melhora aí muito significativa. E temos esse caso que foi realizado por uma aluna minha para tratamento dessas rugas finas ali auricular do marido. Então, foi feita uma intradermoterapia, foi uma paciente da especialização da Marcelo Spaladori, e houve um êxito muito grande após 2 sessões da aplicação intradérmica do IPRF. E aí, gente, a gente pensa, como eu disse para vocês, na conjugação de técnicas. Nesse caso, por exemplo, foi utilizado um home care. Um home care que a gente faz aí, né, inúmeros com fatores de crescimento. No caso desse aqui, numa publicação de caso da Pharma Special, eles utilizaram o IGF e o TGF, beta, em peptídeos, e fizeram um home care e tiveram uma melhora muito significativa das rugas finas, ali no período de 3 e 6 meses. E aí, é o que eu deixo para vocês, que é o melhor protocolo, e a melhor entrega de resultado, quando a gente conjuga este tratamento com o home care. Se aqui eu tive um bom resultado, então o que é ideal eu fazer? Eu faço uma intradermoterapia no meu paciente, que a gente fala um tratamento de cabine no consultório. Eu passo para o meu paciente um dermocosmético com fatores de crescimento, no qual ele irá utilizar ali no período de 21 dias, que é o tempo daquele tecido se regenerar até a próxima sessão.
e com isso eu vou ter um êxito ainda maior, um resultado mais significativo e melhor. Então, a odontologia e a medicina regenerativa também utilizam os concentrados sanguíneos, utilizam, na sua maioria, o coágulo de fibrina, que é a fibrina sólida, para poder fazer levantamentos de seio, regenerações ósseas, implantes, e também pode ser utilizado tanto para cicatrização de úlceras diabéticas, como eu falei para vocês, ou até mesmo no caso de uma necrose, por uma intercorrência, né, que possa vir a ter de compressão, você pode lançar mão para poder melhorar aquela região com o uso das membranas do coágulo de fibrina. Então, esse artigo aqui é um artigo muito bom, aonde com 23 anos o paciente possuía essa ferida, um tecido completamente necrótico, né, putrificado já. Então, foi feito uma curetagem ali do tecido e, posteriormente, o tratamento com os coágulos de fibrina. E com 12 semanas, a gente tem esse resultado aí excelente, né, do paciente que estava há 23 anos com aquela ferida. E na figura aí D, a gente vê um tecido lindo já, um tecido de granulação, né, já se reparando ali, porque vai começar a vascularizar o tecido, vai voltando a ter vida aquele tecido. E hoje, no mercado, nós temos protocolos novos também. A gente tem hoje o microlyzer. O que é o microlyzer? Essa canetinha aqui é um petzinho aonde você vai extrair na parte auricular ali do paciente, atrás da orelha, aonde você tem ali alguns folículos pilosos, você vai tirar algumas amostras de tecidos daquela região. Essa amostra você vai colocar em conjunto com o PRP, olha a importância do PRP ali agora sendo utilizado. E depois ele vai passar por esses filtros, que a gente tem aí 3 tipos de filtros com micrômetros diferentes. No caso, para o microlaser, a gente vai usar o amarelo e o vermelho. E aí eu vou fazer a passagem desse tecido com o PRP, nesse filtro, e posteriormente eu vou aplicar na região capilar do meu paciente, e os resultados são muito bons. Hoje também no mercado nós temos o ExoMini. O que é o ExoMini? É o exossomo extraído da plaqueta, o exossomo autólogo. E esse exossomo é feito como? Eu vou também tirar o sangue do meu paciente num tubo de PRP, posteriormente vou fazer uma centrifugação, vou passar por alguns filtros e também vou fazer uma outra centrifugação num outro tubo que me permite fazer um lise, e com isso eu consigo extrair o exossomo autólogo. A empresa apresenta os artigos, a eficácia comprovada do tratamento, então é um tratamento aí muito, né, bom para a gente que só pode trabalhar com os exossomos hoje vegetais, não podemos trabalhar com os exossomos humanos, mas você pode trabalhar com o exossomo autólogo, né, o exossomo do próprio paciente. E vamos ver agora as aplicações do ALB-PRF. Como eu falei para vocês, do PRP a gente tem o plasma gel, que já não é mais tão utilizado. No plasma gel a gente centrifugava e posteriormente aquecia aquele concentrado. E com isso eu tinha um gel preenchedor. Porém, aquele gel não tinha os fatores de crescimento, não tinha esses benefícios de comunicação celular, de liberação das plaquetas, dos fatores de crescimento que eu falei para vocês. E aí veio, então, o PRF. O PRF foi descrito mais ou menos em 2020, um artigo muito bem escrito, um artigo em vivo, onde eles utilizaram alguns camundongos, e esses camundongos foram mantidos vivos por 21 dias. Eles fizeram vários protocolos com centrifugações diferentes de PRF e observaram que a centrifugação, denominada como ALB-PRF, dava um resultado melhor. Após 21 dias dos ratinhos, eles fizeram a eutanase dos ratos e observaram ali, na dissecação, o enxerto que havia sido feito.
E o da letra D, a gente consegue observar um enxerto ainda intacto, que é do ALB-PRF, e o melhor, com uma angiogênese muito bonita, um tecido com uma coloração muito satisfatória. Então, esse ALB-PRF, eu gosto muito da sua utilização na região das olheiras, porque é um lugar difícil da gente tratar, né? Um calcanhar de Aquiles nosso aí. Porque preencher essa região é complicado devido ao efeito Tyndall. É a primeira região onde as mulheres se queixam do envelhecimento, do craquelamento ali da maquiagem. Então, quando eu posso lançar mão de um produto autólogo que vai regenerar o tecido e também preencher, eu alcanço resultados muito satisfatórios. Além dele melhorar a coloração, porque eu vou ter VEGF e com isso eu consigo melhorar a coloração da região, melhorar a textura da pele e preencher sem causar para o meu paciente os problemas que, às vezes, o ácido acaba causando, como bolsa e efeito Tyndall. E, às vezes, o ácido acaba gerando uma flacidez maior nessa região do paciente. E, através dos protocolos com ALB-PRF, eu não tenho isso. Porém, o ALB-PRF não tem a mesma duração do gel. Então, eu vou ter que fazer mais de uma sessão. Eu vou ter que ir realmente regenerando aquele tecido. Posso estar realizando nos tratamentos de preenchimento labial, com resultados naturais e bem satisfatórios, melhorando ali o viço, melhorando a hidratação da pele, então também é muito usado. E posso estar utilizando também para um fim terapêutico, por exemplo, desse paciente. Esse paciente, quando nos procurou, ele teve, né, a fissura labial e fez diversas cirurgias. E com isso ele tinha um lábio com uma hipertrofia muito grande e com muita fibrose. Então, se eu viesse e preenchesse esse lábio de imediato, eu não conseguiria ter uma escultura agradável, porque o ácido não ia ficar bem posicionado na região da fibrose, ele se deslocaria para as extremidades. Então, não alcançaria o incômodo, né? Não devolveria para o paciente a autoestima que ele desejava e o resultado que ele procurava daquele incômodo que era justamente no local da fissura. E com o ALB-PRF, eu consigo melhorar esse tecido, além de eu conseguir uma expansão tecidual, para posteriormente eu alojar o meu ácido hialurônico. Então, eu posso realizar também dessa forma. Ou até mesmo como eu realizei nessa paciente, uma paciente que estava amamentando e que não desejava fazer nenhum tratamento com produtos industriais, então ela me procurou querendo tirar esse aspecto de cansaço e querendo dar uma melhorada com um procedimento que fosse autólogo, que não trouxesse ali prejuízos para ela que estava numa fase de amamentação. E aí nós fizemos em toda a face, melhorando aí, tirando esse aspecto de cansaço, fizemos um pouquinho do malar, um pouquinho na região da mandíbula, devolvendo mesmo aonde ela tinha perdido um pouco de volume. Fizemos o lábio e alcançamos esse resultado, além de trazer benefícios para a pele, porque a pele, aqui é o pós-imediato, mas a pele posteriormente do paciente fica com um brilho e com um viço muito satisfatório. E podemos também lançar mão desse tipo de tratamento para fazer uma compensação facial. Eu, como ortodontista, recebo muito no consultório pacientes que têm indicação para cirurgia, mas muitos pacientes não querem realizar cirurgia ortognática e acabam fazendo uma compensação dentária. Porém, nós sabemos que a compensação dentária fica satisfatória dentariamente, mas a face do paciente continua com aquela deficiência que ele tinha, a deficiência óssea. Então, essa paciente era uma paciente classe 2, então com uma deficiência de mento, mas dentariamente já compensada e satisfatória. Então, nós fizemos um pouquinho de preenchimento de mento e alcançamos esse resultado. Então, assim, esse tratamento pode ser utilizado como um mock-up para o paciente ver, né, se ele deseja fazer, se ele não deseja. Posteriormente, vocês podem fazer com ácido hialurônico.
o tecido vai estar melhor para a aplicação do ácido hialurônico, né? A loja vai estar melhor, já houve ali uma expansão tecidual, então é muito satisfatório. E o resultado dela ficou muito bom. A gente fez esse tratamento guiado, e quando a gente realiza o tratamento com ALB-PRF, a coloração do ALB-PRF, diferente do ácido hialurônico, ele fica isoecóico, que é da mesma cor do tecido. Esse paciente também é um paciente classe 3, então um paciente que tinha deficiência de malar, e um pouquinho do lado superior. Um paciente que não está compensado dentariamente, então ele pretende fazer a cirurgia, mas estava receoso se iria fazer a cirurgia ou não. Então, nós resolvemos fazer um mock-up para ele ver se ele faria uma compensação dentária e, posteriormente, uma compensação facial com ácido hialurônico, ou seria para uma cirurgia ortognática. E nós preenchemos em pontos estratégicos onde ele tinha deficiência e alcançamos um resultado bem satisfatório. Essas fotos são todas do pós-imediato, e o lábio dele superior no dia até inchou um pouquinho, além do que a gente esperava, mas alcançamos aí um resultado que o paciente ficou muito satisfeito. Numa imagem aí de perfil. Também foi feito guiado pelo ultrassom, uma vez que se você vai preencher com esse tipo de produto um paciente numa quantidade maior, é ideal que você faça guiado, porque a gente não tem aí a hialuronidase para lançar mão no caso de uma compressão, né? A gente vai lançar mão dela para ter ali uma melhora, mas ela não vai ter a mesma ação que ela teria no ácido hialurônico. Então, a gente fez aí para a gente ver aonde estava a artéria, fizemos guiado para a gente poder ter mais segurança. E esse outro paciente, também um paciente classe 3, em que não tinha feito a compensação dentária, e nós realizamos nele também a compensação facial, fazendo preenchimento na região de malar, pré-maxila, do lábio e um pouquinho no ângulo da mandíbula. E alcançamos um resultado muito satisfatório. A gente consegue, inclusive, ver no perfil o quanto a gente modificou nesse paciente o perfil dele, né? Então, o perfil dele ficou mais reto do que estava inicialmente. Então, ele estava com um perfil onde o mento está muito à frente aqui da pré-maxila, e aí a gente conseguiu preencher o lábio superior, né, trazendo esse lábio um pouquinho para frente para dar para ele um perfil mais reto. Então, um resultado aí que também ficou muito satisfatório. Uma imagem do outro lado do perfil, e o paciente ficou bem satisfeito. Eu vou passar para vocês agora o depoimento desses pacientes que realizaram o tratamento com ALB-PRF. Esse procedimento ele veio com uma alternativa para poder me entregar essa autoestima que eu estava precisando e eu consegui alcançar esse objetivo. Então, gente, a gente poder lançar mão de um produto que é autólogo, com baixo custo, e devolver isso para o paciente é algo, assim, muito bom, né? Eu vou mostrar o outro depoimento para vocês também. Amenizou muitas minhas seguranças que eu tinha com relação à classe 3, no meu caso, né? Principalmente o formato muito oval do meu bolso, chegando até a ser pontudo. E a harmonização, assim, para mim, me deu uma cara nova, sabe? Corrigiu ambas de problemas de autoestima que eu já tinha antes por conta da classe 3. Então, gente, trabalhar com esses produtos autólogos, tanto para regeneração tecidual dele liso, fazer um preparo de terreno biológico, quando eu vou fazer um bioestimulador de colágeno, né? Vou fazer, por exemplo, um Sculptra, um Radiesse, eu inicialmente fazer um preparo ali, vocês pensem, eu estou entregando células, eu estou entregando comunicação celular, eu estou enriquecendo aquele tecido para eu poder ter um colágeno melhor quando eu utilizar
um bioestimulador de colágeno. Então, é um tratamento que você pode conjugar com diversas técnicas que você já realiza no seu consultório, além de poder também fazer o gel para poder melhorar a autoestima do paciente. Às vezes a gente recebe no consultório pacientes veganos ou pacientes que têm receio em utilizar produtos industrializados porque já passaram por um tratamento de câncer. Então, você ter como recurso tratamentos como esse para entregar resultados bons e melhora, eu acho que, assim, é indiscutível, né? Além de ser muito barato para você ter esse recurso no seu consultório, porque a única coisa que vocês precisam é do paciente, obviamente, saudável, né? Que é o paciente que nos procura para um tratamento estético, e a centrífuga. E aí você pode estar conjugando com os tratamentos que você já realiza, tá? Terminei aí a minha apresentação um pouquinho antes do previsto, eu sou mais acelerada mesmo. Vou deixar aqui para vocês um videozinho que eu gosto muito. Me coloco aí à disposição para vocês, para quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre esses tipos de tratamento, pode me chamar aí nas redes sociais, que eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu gosto muito mesmo do que eu faço. Então, fica aí o meu convite também para aqueles que desejarem ingressar numa especialização. Quem for aqui da região de Belo Horizonte ou próxima a ela, que deseja ingressar numa especialização, nós temos turmas que vão começar agora em agosto, né? Temos uma turma que vai começar agora em agosto, que ainda tem 2 vagas, e eu terei o maior prazer em receber vocês aqui. Eu sou a professora responsável pela clínica, vou estar em todos os módulos com vocês e terei o maior prazer. Vou passar o videozinho para vocês. Muito obrigada para todos que estiveram aqui comigo, me ouvindo até agora. Meu muito obrigada. Oi, Roberto. Sim, sim. Eu já acho que eu já despedi também. Você quer abrir a minha câmera aí? Pessoal, muito obrigado aí, mais uma vez. Eu estou aí à disposição para quem precisar, tá? Um abraço a todos.